Tem dias em que não acontece nada grave, mas mesmo assim, tudo pesa. Você acorda e já sente um cansaço estranho, não no corpo, mas por dentro, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo sem você saber exatamente o quê. E ao longo do dia, as coisas continuam. Você faz o que precisa fazer, responde, resolve, segue, mas sem aquela leveza, sem aquela clareza, só no automático. E talvez você nem tenha conseguido explicar isso para ninguém, porque por fora parece tudo normal, mas por dentro tem um peso silencioso, algo que não grita, mas também não vai embora. E quando chega a noite, isso fica ainda mais evidente, porque o silêncio revela o que o dia esconde. Talvez seja uma preocupação que você vem carregando há dias. Talvez uma decisão que você não sabe como tomar. Talvez algo que deu errado e ainda não se encaixou dentro de você. Ou até algo que nem aconteceu, mas você já está antecipando. E tudo isso junto vai criando uma sensação difícil de explicar. Não é desespero, mas também não é paz. É um meio termo cansativo, que desgasta sem fazer barulho. Agora, enquanto você está aqui, não tenta resolver isso. Não agora, não nesse momento, porque você não precisa sair daqui com respostas. Você precisa de um lugar para descansar. E esse momento pode ser isso, um espaço onde você não precisa sustentar tudo, onde você não precisa entender tudo, onde você não precisa ser forte o tempo todo. Agora, respira, devagar, sem forçar. Só sente o ar entrando e saindo, como se fosse a primeira pausa real do seu dia. E enquanto você respira, percebe algo simples. Você não precisa carregar tudo agora, nem por alguns minutos, nem por esse momento. Aquilo que está pesado pode ser deixado aqui, sem resolver, sem organizar, só soltar, porque nem tudo que pesa foi feito para você carregar sozinho. Agora, pensa no que mais te preocupa hoje. Não analisa, só reconhece aquilo que ficou na sua mente, aquilo que voltou várias vezes, aquilo que ainda não tem resposta. Agora imagina isso como algo concreto, um peso, uma caixa, algo que você está segurando e segura, porque acha que precisa. Mas nesse momento, você não precisa mais. Você pode soltar, devagar, sem medo. E aquilo vai sendo colocado nas mãos de Deus, sem pressa, sem força, só entrega. E existe algo importante nisso. Quando você entrega, não significa que tudo desaparece na hora. Significa que você não está mais sozinho com isso. Isso muda completamente a forma como você sente, porque carregar sozinho é o que mais cansa. Agora, respira de novo e percebe o que mudou. Talvez pouco, talvez sutil, mas real. Um pequeno alívio, um espaço a mais dentro de você. E isso já é o começo. Agora, fica só mais um pouco aqui, sem pressa, sem voltar para o peso, só permanecendo nesse espaço, onde você não precisa sustentar tudo sozinho. Porque enquanto você para, Deus continua trabalhando, cuidando, organizando, mesmo nos momentos difíceis. Tem momentos em que o problema nem está mais fora, ele está dentro, nos pensamentos que voltam, mesmo quando você tenta ignorar. Você tenta seguir, focar em outra coisa, mas de alguma forma, a mente sempre volta para o mesmo lugar, como se existisse um ciclo que nunca termina. Você pensa, analisa, tenta encontrar uma solução, e quando percebe, já está cansado, sem ter saído do lugar. E isso vai desgastando, porque parece que você está sempre tentando, mas nunca avançando de verdade. E no meio disso, entra algo ainda mais silencioso. A comparação. Você olha para outras pessoas, mesmo sem querer, e parece que tudo está acontecendo para elas. As coisas andam, se resolvem, avançam, enquanto você continua no mesmo ponto, tentando, esperando, sem entender. E isso gera uma pergunta que talvez você nem diga em voz alta. Por que comigo está diferente?
O que eu estou fazendo de errado? E quanto mais você pensa nisso, mais pesado fica. Porque a mente começa a criar respostas que nem sempre são verdadeiras. Talvez eu não seja suficiente, talvez não seja o meu momento, talvez nada vá mudar. Mas escuta isso com calma. Nem tudo que sua mente repete é verdade. Às vezes, é só o reflexo do cansaço, da pressão, da ansiedade acumulada. Porque quando você está cansado, até a forma de pensar muda. Fica mais pesada, mais negativa, mais limitada. E isso faz parecer que tudo está pior do que realmente está. Agora, faz algo diferente. Não entra nesses pensamentos, não tenta discutir com eles, só observa. Como alguém que escuta um som ao fundo, sem precisar prestar atenção. Eles vêm e passam, sem te prender, sem te controlar. Porque você não é o que você pensa. Você é quem observa, e isso te dá liberdade. Agora, sobre essa sensação de estar parado, precisa entender algo importante. Nem todo crescimento é visível, nem todo avanço aparece rápido. Existem fases em que nada parece mudar por fora, mas muita coisa está sendo ajustada por dentro. E essas fases são as que mais preparam você, mesmo que você não perceba agora. Mesmo que pareça lento, mesmo que pareça injusto, existe um processo acontecendo. E Deus não trabalha comparando caminhos. Ele trabalha com o seu tempo, com a sua história, com aquilo que só você precisa viver. Então aquilo que você vê nos outros não define o seu momento, não define o seu valor e não define o seu destino. Agora, respira de novo. Devagar, e solta essa necessidade de se comparar, solta essa pressão de estar atrasado, porque você não está atrasado, você está no seu processo, e processo não é sempre confortável, mas é necessário. Agora, volta para algo simples, esse momento, essa pausa, esse espaço onde você não precisa provar nada, onde você não precisa correr, onde você não precisa se medir com ninguém, só estar, só respirar, só existir, sem peso. Enquanto você fica aqui, mais presente, mais leve, sem entrar nos pensamentos, Deus continua trabalhando. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Ele continua. E isso é o suficiente para você seguir. Existe um ponto em que você já pensou demais, já tentou entender por todos os lados, já imaginou soluções, já revisitou o problema várias vezes e mesmo assim nada mudou. E esse ponto é exatamente onde muita gente continua insistindo, tentando resolver com mais pensamento aquilo que já não se resolve assim. Mas talvez o que você precisa agora não é de mais esforço, é de menos controle. Porque existe uma diferença entre cuidar e tentar controlar tudo. Cuidar é fazer o que está ao seu alcance. Controlar é tentar garantir tudo. E é aí que o peso começa, porque garantir tudo não é possível. E ainda assim, você tenta, sem perceber. E isso vai te desgastando. Devagar. Agora, faz algo diferente. Sem pressa, sem pressão, só real. Pensa naquilo que mais está te puxando para baixo hoje, aquilo que você já tentou resolver e ainda não encontrou saída. Não analisa, não entra nos detalhes, só reconhece. Agora imagina isso, como algo que você está segurando há tempo demais. Pode ser um peso, uma corda tensionada, algo que exige força constante para manter. E você mantém, porque sente que precisa, mas percebe o que isso fez com você. Cansou, tensionou, prendeu. Agora, devagar, começa a soltar. Não tudo de uma vez, sem medo, sem pressa, só relaxando a força. E aquilo vai sendo entregue, não para o vazio, mas para Deus, como alguém que passa algo importante para mãos seguras. E nesse momento, algo muda dentro de você.
Porque enquanto você solta, seu corpo entende que não precisa mais sustentar aquilo sozinho. A tensão diminui, a respiração aprofunda, o peito abre, a mente desacelera. E o mais importante, você sente um espaço surgir. Um espaço que antes não existia, porque estava ocupado pelo peso. Agora, fica nesse espaço, sem voltar para o controle, sem tentar pegar de novo. Só permanece e observa como existe uma leveza diferente aí dentro, talvez sutil, mas real. E isso não aconteceu porque o problema sumiu. Aconteceu porque você não está mais carregando sozinho. E isso muda tudo. Agora, escuta isso com calma. Deus não começa a agir quando você entrega. Ele já estava agindo antes. A entrega só tira o peso de você e permite que você descanse enquanto ele continua, sem pausa, sem erro, sem atraso. E aquilo que você não consegue resolver agora não está parado, está sendo cuidado, mesmo no silêncio, mesmo sem sinais claros, mesmo quando parece que nada mudou. Agora, se algum pensamento tentar voltar, dizendo que você precisa retomar o controle, não entra nisso. Isso é só hábito. Você pode escolher diferente agora. Você pode confiar, mesmo sem resposta, mesmo sem garantia, mesmo sem entender tudo. Porque aquilo que está nas mãos de Deus está seguro, completamente seguro. Agora, respira mais uma vez, devagar, e deixa sair qualquer resto de tensão, sem esforço, só soltando, e permanece nesse lugar, mais leve, mais calmo, mais livre, porque é daqui que o verdadeiro descanso começa. Agora, você já não está mais no mesmo ponto de antes. Talvez o problema ainda exista, mas a forma como você está lidando com ele já mudou. E isso é mais importante do que parece, porque quando a forma muda, tudo começa a se reorganizar. Por dentro, primeiro, depois, por fora. Agora, não tenta voltar para o que te incomodava. Não revisa, não analisa, não entra de novo. Só permanece aqui, nesse espaço que você criou, onde existe mais silêncio, mais leveza, mais presença. Respira de forma natural, sem controlar, sem contar, só deixando o corpo fazer o que já sabe, e percebe como tudo dentro de você já não está mais em alerta. O corpo não está tensionado, a mente não está correndo e o coração já não está pressionando por respostas imediatas. Isso é estabilidade. E ela não vem de resolver tudo, vem de parar de carregar tudo. Agora, existe algo importante acontecendo aqui. Você não está fugindo do problema, você não está ignorando. Você só não está mais reagindo com tensão. E isso muda completamente a forma como você vive isso, porque aquilo que antes te dominava, agora já não tem a mesma força. Não porque desapareceu, mas porque você está diferente, mais centrado, mais presente, mais leve. Agora, imagina como se essa calma não fosse algo temporário, mas algo que você pode acessar sempre, como um ponto interno, onde você volta quando tudo lá fora parece demais. Esse lugar existe e você já tocou nele agora, sem esforço, sem fórmula, só permitindo. E isso muda sua forma de seguir, porque você não precisa mais reagir a tudo. Você pode pausar, respirar e escolher como responder. E enquanto você faz isso, algo continua acontecendo, mesmo sem você ver. Deus continua trabalhando, organizando, ajustando, abrindo caminhos, no tempo certo, sem depender da sua ansiedade, sem depender da sua pressa, sem depender do seu controle. Agora, isso tira um peso enorme, porque você não precisa mais vigiar tudo, não precisa prever tudo, não precisa garantir tudo. Você pode viver com mais leveza, com mais presença, com mais paz, mesmo no meio de situações difíceis. Agora, se algum pensamento voltar, ele já não te puxa como antes. Ele aparece e você observa, sem entrar, sem se perder,
e isso é liberdade. Agora, permanece nesse estado por mais um instante, sem pressa, sem sair, só ficando, porque isso que você está sentindo é o começo de uma forma diferente de viver, mais leve, mais estável, mais em paz. E enquanto você permanece, Deus continua cuidando, mesmo em silêncio, mesmo sem sinais claros, Ele continua. E isso é o suficiente. Agora, aos poucos, você pode voltar, sem sair desse estado que você construiu aqui, sem perder essa calma, porque ela não precisa ficar só nesse momento. Ela pode acompanhar você no que vem depois. Respira mais uma vez, devagar, só para marcar essa mudança. E percebe o que está diferente agora. Talvez o problema ainda esteja lá, talvez as respostas ainda não tenham chegado, mas dentro de você já não está igual. Existe mais espaço, menos pressão, menos necessidade de resolver tudo de uma vez. E isso muda completamente a forma como você segue, porque agora você não precisa reagir com ansiedade. Você pode agir com calma, com presença, com clareza. Agora guarda isso com você. Momentos difíceis não significam que tudo está dando errado. Muitas vezes significam que algo está sendo ajustado, preparado, alinhado, mesmo que você ainda não consiga ver. E isso muda a forma de enxergar o que você está vivendo, porque em vez de lutar contra tudo, você começa a caminhar com mais consciência, com mais paciência, com mais confiança. Agora, você não precisa sair daqui com todas as respostas, mas pode sair com algo mais forte, direção interna, uma forma diferente de lidar com o que vier, sem desespero, sem sobrecarga, sem tentar controlar tudo. E isso já é o suficiente para continuar. Agora, quando você voltar para a sua rotina, alguns pensamentos podem aparecer de novo. Algumas preocupações podem tentar voltar. E tudo bem. A diferença agora é que você não precisa entrar nisso. Você pode perceber, respirar e escolher não carregar, porque você já sabe que nem tudo precisa ser resolvido no mesmo momento e nem tudo depende de você. Agora, leva isso com você. O que você não consegue resolver hoje não está parado, está sendo cuidado, nos bastidores, nos detalhes, no tempo certo. E isso permite que você siga mais leve, mais presente, mais tranquilo, um passo de cada vez, sem pressa, sem peso, sem aquela sensação de estar atrasado, porque você não está atrasado. Você está no seu tempo e esse tempo está sendo conduzido. Agora, respira mais uma vez e sente essa estabilidade, essa calma mais firme, esse espaço dentro de você, porque ele é real e você pode voltar nele sempre que precisar. Então segue com mais clareza, com mais leveza, com mais confiança, sabendo que, mesmo nos momentos difíceis, você não está sozinho e nunca esteve.